Olá, boa noite. Autoescola Âncora, mais uma vez aqui com vocês, com um tema importantíssimo hoje, com participação especial, né? Nós estaremos hoje com a Mazinha, que é agente de trânsito, especialista em trânsito, funcionária da Prefeitura de Governador Valadares, tá nessa participação hoje especial com a gente, falando desse assunto tão importante e especial. Hoje falaremos de crianças, adolescentes e o trânsito. Sejam bem-vindos, todo mundo que está entrando. Autoescola Âncora, né? Trazendo assuntos e temas importantíssimos para vocês, né? Participem. Hoje teremos um super sorteio. Esse sorteio será de uma aula de direção aqui na Autoescola Âncora. Você pode ser o sortudo ou a sortuda. Lembrando que o pré-requisito para participar do sorteio é estar na nossa live até o final, tá bom? Hoje teremos uma participação especial da Mazinha. Vou fazer o convite para ela entrar com a gente, né? Para falar desse assunto tão importante, que é crianças, adolescentes e o trânsito, né? Esse é um assunto importantíssimo pra gente, e a Autoescola Âncora trazendo aí para vocês esse assunto, né? Então nós estamos aqui ao vivo. Vou fazer o convite para Mazinha, para ela entrar com a gente na live ao vivo, tá bom? Entra no seu. Mazinha é show, realmente é um especialista do trânsito. Vou fazer o convite para ela. Tô só esperando a Mazinha entrar aqui na nossa live para eu fazer o convite para ela entrar ao vivo com a gente, tá bom? Enquanto eu aguardo ela entrar aqui com a gente, lembrando que hoje nós teremos um super sorteio de uma aula de direção aqui na Autoescola Âncora. Tá cheio de pessoas nos assistindo aí agora, isso é muito bom. Vamos falar, né, de um assunto muito importante, que é crianças, adolescentes e o trânsito. Enquanto a Mazinha se conecta aqui com a gente, só um minutinho. Só mais um minutinho, por favor. Que eu tô aguardando ela, pode ser a conexão, eu tô aguardando ela entrar. Todo mundo conhece a Mazinha. A Mazinha é realmente uma apaixonada pelo trânsito, uma especialista pelo trânsito e que traz vários conteúdos bacanas, né, para Governador Valadares. A gente tem feito essa parceria já há algum tempo, durante o Maio Amarelo, Semana Nacional do Trânsito, e ela muito engajada no trânsito, uma especialista mesmo. E é importante que hoje ela vai falar desse assunto pra gente, né, que são as nossas crianças, os nossos adolescentes, né, como eles estão no trânsito. Então é muito importante. Só um minutinho que ela já vai entrar com a gente e eu vou convidá-la aqui, pode ser a internet. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Pede um pra falar com a Mazinha pra na live. Pronto. Convite. Ela entrou na nossa live. Já fiz o convite. Lembrando que você pode ser o sortudo ou a sortuda da noite, tá?
nós vamos sortear uma aula de direção, tá bom? E olha, pré-requisito ficar até o final. Mazinha já entrou aí com a gente. Mazinha, seja bem-vinda. É uma satisfação enorme, né? Já quero te agradecer em nome de toda a equipe da autoescola por essa participação. É uma satisfação ter uma especialista e apaixonada pelo trânsito. Já tem alguns anos que a gente está com essa parceria, né? E eu sei que você está sempre engajada, sempre preocupada com o trânsito da nossa cidade. Então, desejo uma boa noite e quero que você se apresente para todas as pessoas que estão nos assistindo hoje. Várias já te conhecem e falam, Mazinha é show. E realmente é. Mazinha, seja bem-vinda. Ô Marília, muito obrigado. Eu agradeço muito a autoescola, né, por estar fazendo essa participação nessa live de vocês. O trânsito é uma coisa que eu gosto muito, né? Desde que eu entrei na prefeitura como agente de trânsito em 2004, eu não sabia que o trânsito é essa coisa tão fascinante, esse movimento de pessoas, de veículos, essa coisa de vida, né? Que constantemente faz parte do nosso dia a dia, do nosso levantar. O trânsito, desde que a gente começa, desde que a gente já acorda fazendo trânsito, a gente acorda já levantando e já andando. E eu me apaixonei por essa área, né? E estamos aí em parceria com você, com vários parceiros, né? Pessoas bacana, que têm se engajado nessa luta, né? Para salvar vidas, para trazer uma melhora significativa, não só para o nosso estado, mas também para o nosso país, né? Para a nossa cidade. E eu acho que é importante a participação de todo mundo que está no evento Maio Amarelo, na Semana Nacional de Trânsito, todos os nossos parceiros que a gente se une para fazer que a vida seja melhor no ir e vir, na rotina de todos nós. Verdade. E hoje, eu até falei que a gente trouxe um tema bem propício, porque os acidentes, eu vou iniciar o conteúdo, Mazinha, e quero que você conte um pouco da experiência da nossa cidade, que tem sido um exemplo quando a gente fala de crianças e quando a gente fala de adolescentes, porque os números dos acidentes de trânsito ocasiona a cada ano morte de mais de milhões de pessoas, né? E a gente ouve falar sempre sobre isso. E importante estar engajado e preocupado com o trânsito justamente para diminuir esses índices, que esses trabalhos que a gente tem feito. Porque um acidente de trânsito, ele traz sofrimento para famílias, né? Custos elevados para o sistema de saúde, previdenciários, né? Traz aí transtorno emocional. Muitas vezes a gente vê um acidente com alguém e não imagina o que aquele acidente vai causar por trás daquele acontecimento. São pessoas que ficam acamadas, né, quando não perdem a vida. São pessoas, né, que sofrem emocionalmente, financeiramente. Então, as estatísticas têm apontado cada vez mais morte por acidente de trânsito. Então, a gente faz esse trabalho aqui na nossa cidade, né? Faz esses eventos no Maio Amarelo, na Semana Nacional de Trânsito, para a gente diminuir mesmo esse número de acidentes. Então, os óbitos, eles causam, além de sequelas, os gastos com seguridade, recurso médico, né? Hospitalar, emocional. E aí, Mazinha, eu sempre gosto de falar nas minhas lives que, apesar da implantação do novo Código, né, de Trânsito Brasileiro ter sido bem recente, nós ainda estamos com como um dos países mais violentos em acidentes de trânsito, né? E quando nós escolhemos o tema criança e escolhemos você para participar, a gente fazendo as pesquisas para falar para vocês, né, que hoje tem tido um número muito grande de acidentes com crianças e adolescentes, entre 5 e 14 anos aqui no nosso país. Mas eu gostaria, antes de falar desses dados, que você falasse para a gente que há bastante tempo a gente não ouve com frequência no nosso município específico
principalmente atropelamentos com crianças. E eu sei que você tem desenvolvido trabalhos com relação a isso, inclusive na porta de escolas. Conta um pouquinho, Mazinha, como é que funciona esse excelente trabalho aqui na nossa cidade, principalmente com crianças e adolescentes? Esse trabalho tem se desenvolvido desde a época, né? Começou em 2007, mais ou menos. Em 2007, nós fizemos uma pesquisa, os agentes de trânsito, né? Paulo Júnior, Poliana, nós montamos uma equipe e começamos a pesquisar. E aí nós descobrimos que na nossa cidade nós estávamos com um número elevado de 2006 e 2007, nós tivemos um número elevado de crianças na faixa de 4 até 9 anos, em 2006, foram 90 crianças atropeladas na nossa cidade. E a partir daí nós começamos a fazer um trabalho. E com esse trabalho que nós fizemos, nós começamos a pesquisar qual que é a causa de que uma criança, o que leva uma criança, qual é o número de crianças, por que essas crianças estavam sendo atropeladas, qual que era a causa, o que estava acontecendo. E daí nós pesquisando a nossa pesquisa, nós ficávamos no meio da rua, o nosso laboratório era na rua, próximo às escolas, próximo aonde tinha muita criança, no centro da cidade, na Avenida Minas Gerais, onde a Avenida Minas Gerais é bem larga, né? E ali tem um fluxo de movimento muito grande. E nós começamos a perceber que o quê? O adulto, quando ele vai atravessar a rua, que ele está com a criança, ele chama a criança e fala com a criança para ela olhar para um lado e para o outro. A criança, automaticamente, o que ela faz? Ela olha para um lado e para o outro. E o adulto não fala por que você olha para um lado e para o outro, mas por quê? O adulto não fala isso com ela. E começa a atravessar, então nós vamos atravessar. Então, a partir do momento em que o adulto começa a atravessar com a criança, ele esquece que um passo dele, dependendo do tamanho da criança, é às vezes até 3 passos da criança. E a criança já começa a atravessar a rua, ela já começa a correr. E aí, no meio da rua, se vier algum veículo, uma moto, um carro, mesmo uma bicicleta, o adulto vira para a criança e fala, corre que vem carro. Então, nós percebemos que todas as vezes que a criança estava acompanhada e que que houve esse acidente de atropelamento, foi justamente por causa disso. Porque ela aprendeu no decorrer do seu crescimento a andar com o adulto falando, corre que vem carro. Então, quando nós percebemos, independente da classe social, que a criança, quando chega na beirada de uma rua, ela fica na calçada e ela simplesmente faz o movimento de olhar para um lado para o outro e depois ela atravessa a rua totalmente correndo, independente se vem carro ou não, e também independente de classe social. Por quê? Ela aprendeu assim. Então, nós começamos a perceber que precisaria haver uma mudança de atitude, né? Principalmente nessa faixa de idade. Por quê? A criança de 4 até 9 anos, ela está sempre acompanhada, atravessando a rua. Na maioria das vezes, ela está acompanhada. E aí nós começamos a fazer um trabalho, não só com a criança, mas também com os adultos, nas escolas, nas reuniões de pais. E nós fomos mostrando isso, né? Mostrando que um pé de uma criança é muito maior do que é muito menor do que um pé de adulto. Um passo da criança um passo de adulto são 3 a 4 de criança, e ela já automaticamente começa a correr. E com isso nós tivemos, com esse trabalho, né, dos agentes de trânsito indo na escola, fazendo esse trabalho de escola, e nós agentes de trânsito, somos um número muito pequeno, então não dava conta da gente ir em todas as escolas. E até hoje a gente faz isso. E nós temos uma Transitolândia aqui na nossa cidade, da Polícia Militar, que faz esse trabalho da Polícia Militar, um trabalho excelente, mas só que também não tem condição de todas as escolas irem lá. Então, o que acontece? Nós fizemos uma Transitolândia móvel. Essa Transitolândia móvel, nós levamos ela para todas as escolas. Nós trabalhamos a escola. Nós trabalhamos a escola, principalmente nas crianças da educação infantil, né? Um período de 5, 6 anos, de 4 anos. E nós vamos até o ensino fundamental 1 e 2.
né, para estar trabalhando dentro da faixa etária da criança aquilo que ela precisa. Eu vou até mostrar aqui para você, eu não sei se está dando. Pode, o pessoal que está assistindo aí, realmente é muito lindo. Aqui é o seguinte, porque muitas vezes a criança, ela não vem no centro da cidade, então a gente trabalha aonde não tem faixa de pedestre, aonde não tem nenhuma sinalização, e ensinando para ela que ela nunca pode atravessar diagonal, ela tem que sempre atravessar reto, deu para evitar, e mostrando para ela quais são os perigos, aonde ela deve atravessar, como ela tem que ver, o que ela não pode correr. E nessa mesma criança, a gente ensina ela a andar no bairro dela, porque a maioria das crianças elas são atropeladas no bairro que ela mora, e normalmente lá não tem essa faixa de pedestre, né? E aí ensinamos também ela a atravessar aonde tem faixa de pedestre, tá vendo? A Transitolândia móvel, aí os agentes de trânsito trabalhando com essas crianças, ensinando, inclusive mostrando com o Pelotrol, né, como que elas devem fazer, tá vendo? Ensinando a criança que se cair algum objeto na rua, ela não pode abaixar para pegar, ela tem que aguardar alguém ajudar ela a pegar esse objeto, né? Nós passamos isso tudo para a criança, o que é uma faixa de pedestre, como que ela funciona, e também o semáforo, né? Nós levamos o semáforo e montamos isso na escola para que a criança ela aprenda praticando, né? Então ela vai praticar. Como é que os resultados são colhidos? É feito todo um trabalho para que a gente tenha esse resultado da nossa cidade hoje. Por quê? O grupo mais vulnerável a acidentes são as nossas crianças, como a Mazinha falou, né? Devido à pequena estatura, eles não enxergam por cima dos carros estacionados, né? Eles estão normalmente acompanhados e o adulto acaba induzindo a acompanhar sem ter como medir, né? Que é diferente o corpo, o tamanho, e por isso muitas vezes acontecem os acidentes. Mas e aí a gente... por que eu pedi para a Mazinha falar sobre isso? Porque a gente quase não ouve falar na nossa cidade de atropelamento de crianças. Mas tá vendo como é feito todo um trabalho? A gente pega na base, que são as crianças, até chegar em vocês que são futuros condutores aqui. Então a gente começa o trabalho com as crianças. Elas serão os futuros condutores da nossa cidade. E também é um dos grupos mais vulneráveis que nós temos. Então, a criança ela não consegue avaliar a distância correta, a velocidade, o tempo. Como diz a Mazinha, só sabe que tem que correr. Corre e tá vindo o carro, né? Mas ela não consegue avaliar. Então, pode continuar, Mazinha, falando do seu trabalho. Então, as pessoas não conseguem enxergar qual é o trabalho que é feito por trás disso tudo, para que a gente colha esses bons frutos, né, que a gente tem colhido na nossa cidade. E o ano passado, nós fizemos até um evento, que em novembro existe o Dia Nacional, o Dia Mundial de Vítima no Trânsito. E o ano passado nós tivemos um acidente com uma criança na Avenida Minas Gerais, que chocou a cidade, né? Chocou a cidade, todo mundo viu que a criança atravessou a rua correndo, né? Houve dúvida das outras crianças, né? Que também era uma criança que estava carregando a Bruna, né? E que chocou a cidade. E a intenção nossa é o quê? É ensinar a criança desde cedo que tipo de atitude que ela tem que tomar, na hora que vira o carro, o que ela pode fazer, se ela tem que levantar a mãozinha, se ela vai parar. Então, está ensinando a criança ela ter essa verdadeira atitude, né? Apesar de que ela é muito pequena, mas quando você ensina, quando ela está praticando, né? Às vezes, quando a gente vai na escola, que aí a gente leva o Pelotrol, né? Para a criança, tá vendo? A gente já ensina, né? Então, aqui já está ensinando, que aqui ela é um condutor, aqui é um veículo não motorizado. E às vezes a pessoa dá um veículo não motorizado, porque isso aqui é um veículo, né? Para ela é um veículo. Então, às vezes a pessoa dá uma bicicleta como um brinquedo, e a bicicleta não é um brinquedo, a bicicleta é um veículo. A bicicleta faz a criança cair, a bicicleta machuca,
entendeu? Então a gente mostra isso, mostrando ela que mesmo se ela cair com esse tipo de veículo, ela também vai machucar. Então, desde cedo, a gente já começa a incutir na criança que a velocidade, ela não pode ser utilizada dessa maneira. Porque muitas vezes, quando a criança começa a aprender a andar de bicicleta, principalmente ali na idade de 12 anos, ela quer correr, né? Eles começam a fazer pista de corrida. É a idade que eles são aventureiros, né? Não tem medo de Exatamente. nada. Então, se aventurando, é a hora que os pais têm que ficar de olho nas crianças, né, Mazinha? E com todo esse trabalho que tem sido desenvolvido, a gente vai colher os bons frutos que a gente tem colhido hoje. É verdade. Tem várias escolas, igual no ano passado, nós fomos lá no Duque de Caxias, né? Inclusive a autoescola, nós fizemos um concurso de redação, e a melhor redação a criança ganhou, ela já estava com 15 anos, ela ganhou, quando ela fizesse 18 anos, pela Autoescola Âncora, uma habilitação, né? Toda a habilitação completa, desde a aula até a documentação, tudo. Quando ela tiver 18 anos, foi dado um documento, né? Teve a participação da diretora, dos pais, dos alunos, todos. Então, esse trabalho de educação de trânsito, ele envolve toda a comunidade. E é importante as escolas estarem fazendo esse trabalho, porque nós que trabalhamos no trânsito, a gente vê isso dia a dia, né? Então, tem muitas escolas, como também a escola Padre Olavo Lafuente, tem a Beth, professora lá, que é muito engajada de estar fazendo esse trabalho. O ano passado, o ano retrasado, as crianças dela fizeram uma pesquisa no entorno da escola, viram quais são as ruas que não tem nome, colocaram as placas de trânsito para poder identificar. Porque o que a criança precisa saber realmente de trânsito? Ela precisa identificar aquilo que faz parte da realidade dela. Por exemplo, ela pode saber que tipo de placa que ela precisa saber. São as placas informativas, que onde tem hospital, onde tem escola. Por quê? Ali vai saber, olha, ali tem escola, então esse carro não pode correr. Ela mesmo, dentro, às vezes, ela como passageira dentro de um carro, na hora que ela identificar uma placa dizendo que ali tem uma escola, que ali tem um hospital, ela mesmo pode corrigir o adulto. Olha, pai, olha, tio, ali tem uma escola, devagar que ali tem uma escola. Olha, tio, ali tem igreja, ali tem muita gente andando. Então, essa criança, ela começa também, ela já faz parte do trânsito. Então, ela vai ter uma atitude muito melhor, ela vai ter uma atitude mais coerente, ela vai ter uma atitude de realmente de estar fazendo parte desse movimento. Porque o que é o trânsito? O trânsito é vida. Só existe trânsito se houver vidas. Se houver vida transitando, porque quando não tem ninguém transitando, não há trânsito, né? Então, muita gente fala que trânsito é só de carro, mas não é. Então, o trânsito é movimento de vidas. Então, isso é que é importante a gente estar passando para a criança. Aí muita gente fala assim, vamos passar para a criança multa. Não, isso não é a realidade da criança. Nós temos que ensiná-la a atravessar a rua, ela identificar as placas, ela reconhecer o que é permitido, o que é proibido, o que é permitido, como é que ela vai reconhecer isso numa placa. Por exemplo, tem uma foto de uma bicicleta numa placa, tem bicicletas, tem o corte dizendo que ali não pode passar bicicleta, então assim, ela vai começar a aprender isso. Então ela adquire um respeito desde cedo, ela vai adquirir um respeito, e com isso a gente trabalha todo o trânsito, o pessoal do SAMU, o pessoal do bombeiro, para poder estar respeitando. Na hora que vier uma sirene, para poder, pai, está vindo uma sirene de ambulância, vamos chegar para a direita, porque a ambulância só vai poder passar pela esquerda. E a gente vai trabalhando isso, por quê? O adulto hoje, ele não quer saber de estar com esse comportamento que a gente precisa para diminuir o trânsito. E aí, quando a criança fala com ele fica com vergonha, né? Ele fala, nossa, mas eu já sei, não, você, né? Ele fala assim, mas eu já sei. Pai, mas você já sabe, olha, mas você não está praticando. Então, o próprio pai, às vezes o próprio tio, a criança vai ser exemplo para ele, vai estar alertando ele muitas vezes, né? Então, esse trabalho que a gente faz nas escolas, que a gente tem feito parceria com várias empresas, né? Igual a Âncora, outras escolas também, escolas que a gente pode falar também assim, de empresas,
para estar mostrando o pneu, o que, que é, porque a criança gosta muito de carro, a criança gosta muito de moto. Então, Nós ela tem que estamos entender. hoje levando informação para os nossos futuros condutores também, né? Porque as Exatamente. crianças, elas poderão ser futuros condutores. Então, a gente já está plantando a semente do entendimento do que é o trânsito, do que torna ele perigoso, né? O que que eles precisam saber e praticar. Então, a criança, quando eu falo que tinha que ser um conteúdo do currículo escolar mesmo, né? Porque é muito importante plantar essa semente desde pequeno. E esse trabalho tem fortalecido e nós vamos ver muito mais frutos quando eles virarem futuros condutores, né? Que a gente vai entender que eles realmente fizeram jus a esse trabalho. A gente fala que é um trabalho de formiguinha, mas que lá no futuro a gente vai ver um resultado bem significativo sobre isso. E o mais interessante, Marília, que a gente está... Nós também estamos preparando, porque quando eles começarem, eles forem adultos, nós já estamos... Eu, por exemplo, vou passar na fase de idosa. Aí eles vão aprender. Entendeu? Nós estamos cuidando deles agora, porque amanhã quem vai cuidar de mim são eles. Né? Então, eles vão ter que ter paciência comigo na hora que eu não ver o sinal, dele prestar atenção que o idoso, numa certa idade, ele não tem mais a percepção de velocidade também. Às vezes ele olha para um lado e para o outro, mas ele perdeu, não é que ele perdeu, ele deixa de estar tão atento, né, à velocidade, essas coisas. E essa criança hoje que já está recebendo esse trabalho, ele vai ver que ele não precisa correr, o importante é ele chegar, não é a velocidade. E as ruas, nossas ruas das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país, elas não são pistas de corridas, né? Elas foram feitas para ir e vir, elas não são pistas de corrida. As pessoas precisam aprender, a criança ela vai entender que ela tem um limite de velocidade, que ela tem que aprender a lidar com ele. E ela está dentro desse limite, né? Que hoje, o que acontece? A maior causa dos acidentes de trânsito hoje na nossa cidade é principalmente por imprudência com alta velocidade. Né? Então, assim... Falhas humanas, 90% dos acidentes hoje são por falhas humanas, né? E eu falo que, correlacionado com criança, normalmente esses atropelamentos próximo à área de destino, próximo à casa, na rua de casa, e muitas vezes até mesmo com baixa velocidade, mas a criança, ela atravessa de qualquer forma, né? Então, a gente fala que o adulto, ele tem que exercer o comportamento seguro. E assim ser espelho e ensinar para as crianças. Muitas vezes nós na correria do dia a dia estamos com os filhos na rua, sobrinhos, e acabamos atravessando e fazendo de qualquer maneira. E esquece que você é o espelho da criança. Então, se você faz, né, da maneira adequada e o ensina assim, a probabilidade de diminuir os riscos de acidentes é muito maior. Então, assim, principalmente quando você tem que cumprir todas as regras, principalmente quando tiver com filhos, com crianças, não atravesse na frente de veículo, atravesse na faixa de pedestre e mostre à criança o porquê daquilo, né? Porque muitas vezes na correria a gente só atravessa e fala, tem que ser assim, pronto. Mas a criança tem que entender qual é a essência, o porquê. Por isso que esse trabalho na escola é importante, porque lá a gente explica por que você tem que atravessar na faixa, por que serve essa sinalização. Então, acho que a gente tem que ser bastante claro e enfáticos com as crianças nesse assunto. Exatamente. Esse assunto é um assunto que nós precisamos estar todos os dias trabalhando, principalmente porque é difícil quando você vê uma criança acidentada, é difícil quando a criança chega no hospital acidentada, e um acidente ele já é uma coisa difícil de ser tolerado, de ser suportado, né? E trazendo ainda uma criança acidentada é muito complicado. E a maioria das vezes, nós ensinamos as nossas crianças errado, né? E às vezes a gente faz esse trabalho, muito importa de escola, às vezes eu falo que os meninos dos agentes de trânsito, às vezes eles levam até carteirada de mãe. Olha, eu sou mãe dele, eu sei o que eu estou fazendo. Mas muitas vezes a mãe, na pressa de entregar o menino na escola, sai puxando, dando a mão à criança,
já está lá atrás, e tem um detalhe, atravessa a rua e a mochila da criança está mais lá atrás ainda. Então costuma a mochila cair, a criança quer voltar para pegar a mochila. Então isso a gente está passando, mostrando para os pais, mostrando para a direção da escola, como que o pai está tendo comportamento. Nós estamos mostrando para a direção da escola como é que os pais estão atravessando com seus filhos. Por quê? Na escola, quando o agente de trânsito vai falar com o pai, o agente de trânsito não gosta de falar, porque ele está ali para poder organizar o trânsito no entorno da escola. Não é o momento dele estar falando com o pai, olha, cuidado com seu filho. Então a gente está fazendo essa parceria com as escolas, por quê? A escola, a criança está sendo levada para a escola para poder aprender. E aí a escola, no ensino-aprendizado, a escola é uma autoridade sobre aquela criança. E passa a ser uma autoridade também sobre os pais. Então, quando a escola fala com o pai que ele está andando errado, que eles estão verificando, que eles estão vendo isso, e a gente está levando essas imagens para a escola perceber. Porque você vê que, graças a Deus, nós não temos crianças atropeladas em torno da escola. Né? Então, muita gente fala assim, por que só as escolas do centro da cidade que tem agente de trânsito? Não é por causa da escola. Ela está ali por causa do fluxo de movimento, que é muito grande, o risco de atropelamento ali nesses locais é muito grande. É bem diferente do que uma escola que está num bairro. Né? Então, o movimento ali do centro da cidade, ele é muito complicado, principalmente perto de escolas particulares, grandes escolas, que tem 700 alunos de manhã, 700 alunos à tarde. São escolas muito grandes. E aí nós temos escolas estaduais como a Joaquim Pedro Nascimento e a Nelson de Sena, que estão também no centro da cidade, mas ali o problema é outro. As crianças que estudam ali, normalmente elas vão a pé para essas escolas. E o problema dessas crianças... E o problema das crianças ali é porque elas andam no meio da rua. Então aí nós fazemos um trabalho também com a escola, para que a escola ela tome ciência de como estão andando as suas crianças, né? Porque elas vão pegar um ônibus. E o trabalho de trânsito não é só o veículo, não é só a coisa, não. Nós trabalhamos como que a criança ela tem que andar de ônibus, ela tem que respeitar como indivíduo todos os cidadãos que estão dentro do ônibus, né? Que às vezes tem alunos que entram dentro do ônibus e acham, eu estou entrando que o ônibus... Não, o ônibus é público. E a gente está passando esse tipo de ensinamento para trazer para as pessoas que estão transitando, mesmo que seja de ônibus, ou em qualquer transporte público, uma forma confortável, né? De ir e vir confortável. Que é isso que nós precisamos hoje. Tá transitando de uma forma bem confortável. Então, isso que nós, né, eu falo assim, nós, agentes de trânsito, o departamento de trânsito, a prefeitura, né, o prefeito tem trabalhado muito com a gente, que ele quer uma cidade educadora, uma cidade que ensina, uma cidade que esse fruto vai ser colhido lá na frente. Né? Então, isso é o trabalho do Departamento de Trânsito, do nosso secretário, do Chaya. Então, tem pedidos para a gente, tome as providências, faça aquilo que vocês acham, que vocês conhecem de perto. Isso tem sido muito bom, porque tem dado a gente essa oportunidade, essa abertura de estar fazendo esse trabalho. Então, eu acho que é um trabalho que requer algo que é muito maior do que uma profissão de ser agente de trânsito. Requer o talento, sabe? Requer aquilo que a gente gosta de fazer. E os agentes de trânsito têm feito um trabalho muito bacana sobre educação de trânsito. E agora as pessoas, às vezes, muita gente fala assim, mas o agente de trânsito não está educando. O trânsito não pode educar o adulto ali na hora da confusão, né? Na hora do pico de movimento. Ali tem que estar preocupado com a segurança da via, com a segurança de todo mundo, até quem está dentro do carro, ele tem que estar com essa preocupação. Né? Então é importante salientar que no momento em que o agente de trânsito ele está na via, nesse momento ele não pode fazer, porque ele está fazendo o trabalho da segurança de todos, né? Dos pedestres, dos veículos motorizados, dos veículos não motorizados. Então é garantir a segurança de todos. Então, eu acho que o trabalho do agente de trânsito como educação, ela tem que vir acompanhado na escola. Ela tem que vir acompanhado desde a pré-escola,
né, até a faculdade, né? E tem várias coisas que a gente pode estar trabalhando, inclusive com adolescente, trabalhar a forma dele andar de bicicleta. Porque o que é o adolescente? Ele com 14, 15 anos, daqui uns de 3 anos depois ele está tirando a sua carteira de habilitação. Então, que ele vai chegar... O que ele faz enquanto ciclista vai ser reflexo depois que ele estiver com um veículo automotor. Então, exatamente. É importante, todas as pessoas que estão nos assistindo aí, lembrar que por trás desses índices pequenos, né, com crianças, com adolescentes, existe todo um trabalho que tem sido feito. Então, a gente pede aos pais, aos responsáveis, né, Mazinha, que oriente os filhos em casa, né? Que oriente os sobrinhos, os netos. Não permita que essas crianças menores de 10 anos andem sozinhas pela rua. A supervisão de você, adulto, é vital. Até que a criança demonstre habilidades. Então, treine ela, explique a importância, explique o perigo, né? Então, quando você vê que ela tem habilidade, capacidade de julgamento do trânsito, aí sim é hora de supervisionar de longe, para ver se ela está desenvolvendo essa habilidade, né? Mas enquanto estiverem com crianças na rua, pais responsáveis, ajude o trabalho, né, de nós, do trânsito, para que isso diminua. Segura firme na mão da sua criança, né? Quando estiver caminhando pela rua, mostre a ela a importância de atravessar na faixa de pedestre. Nos ajude nesse projeto, que a gente faz todo esse trabalho. A Mazinha está lá na linha de frente com os agentes, educando, estando nas escolas. A âncora também faz trabalho em escolas, como a Mazinha mencionou. Nós estivemos na escola, o ganhador ganhou uma carteira de habilitação. Ele ainda não completou a maioridade, mas em breve ele vai completar e já está com todo o processo pago, né? Incentivando as crianças a reconhecer a importância do trânsito. Muitas vezes a gente vê crianças aí brincando em garagens, a gente vê muitos acidentes, né, Mazinha? Com o pai que vai sair com o carro da garagem e acaba não observando, em quintais, em áreas de estacionamento. Então, pais, comecem a nos ajudar nesse trabalho, né? Comecem a mostrar para o filho de vocês a importância e o perigo também que é o trânsito. A gente não tem que mostrar só o bônus, não, né? A gente tem que mostrar o ônus também. A gente tem que mostrar que o trânsito é perigoso e por isso que as regras têm que ser cumpridas. Vocês nos ajudando aí em casa, aconselhando, sendo espelho bom para os seus filhos, você vai ajudar a gente que faz esse projeto do lado de cá para poder educar desde criança. E como a Mazinha falou, o adolescente hoje anda de bicicleta, né, Mazinha? Mas se ele não for educado hoje, né, ele vai ser exatamente como ele anda de bicicleta, ele vai ser um futuro condutor. Ele vai ser um futuro condutor de veículo automotor, seja ele moto ou carro, né? E nós não queremos que ele seja um mau condutor, a gente quer que ele seja um condutor defensivo. Então, por isso que a gente tem plantado essa sementinha agora para colher, como diz a Mazinha, daqui uns dias nós estamos já idosas, né, Mazinha? E eles é que vão dirigir de forma defensiva para poder resguardar a nossa segurança. A nossa, de vocês pais e responsáveis, né? Que a gente já vai estar conhecendo as leis de trânsito, mas já bem debilitado, né, Mazinha? Exatamente. Por exemplo, eles não vão estacionar na vaga de idoso, não vão estacionar na vaga de deficiente, entendeu? Eles vão preservar essas vagas, vão dar o direito àquelas pessoas de ter as suas vagas garantidas. Então, eu tenho certeza, e a gente já vai passando isso, porque, né, por que o idoso ele precisa ter a vaga dele garantida? Então, esse posicionamento dos pais, essa união, né, de educação, esse círculo de educação do cidadão. Os números hoje são assustadores, né, Mazinha? Mas eu espero que com o tempo, com o engajamento de todo mundo, a gente possa voltar para falar que os números melhoraram muito. Não só na nossa cidade, que melhorou demais, como eu disse para vocês, a gente quase nem ouve falar sobre atropelamento. É todo um trabalho maravilhoso que tem sido feito, né? Igual a Autoescola Âncora sempre está aí engajada nesses projetos, apoiando, porque é importante. E, com certeza,
nós vamos falar mais muitas vezes o quanto isso melhorou, não só na nossa cidade, mas sim no nosso país, né, que tem precisado muito. E a gente traz esses assuntos com pessoas especialistas e especiais no trânsito, justamente para que todo mundo tenha maior acesso a esses números, né, a esses trabalhos que são desenvolvidos. Marcinha, eu agradeço demais a sua participação, né? É uma satisfação enorme para toda a equipe ter você aqui conosco, falando desse assunto tão importante, uma agente de trânsito, uma especialista de trânsito e, principalmente, uma apaixonada pelo trânsito. Eu te agradeço demais pela participação e, com certeza, nós teremos mais muitas outras oportunidades. E firmo mais uma vez a nossa parceria, que ela perdure aí por muito tempo. Eu que agradeço, Marília, que é muito importante mesmo a participação das autoescolas. Assim que as aulas voltarem, que a gente puder estar voltando a fazer esse trabalho em todas as escolas, tanto municipal, quanto estadual, quanto particulares, onde a gente vai. Nós estamos realmente fazendo esse trabalho, porque justamente, o ano passado nós tivemos aqui em Valadares um total de 2.260 acidentes de trânsito. Sendo que desses 2.260, 1.380 é com moto. E esses acidentes, eles estão relacionados com jovens, né, de 18 até 30 anos. Então, 60% dos acidentes estão sendo causados por jovens na nossa cidade. E essa realidade ela precisa mudar, porque são 70 acidentes entrando no hospital regional por mês. Então, está dando média aí de 4 a 5 por dia. Então, o hospital, às vezes, não está... Qual é o hospital que está preparado para receber todos os dias, né, para atender a demanda? E a gente espera que com esse trabalho, com essas dicas simples, por exemplo, quando que tem que usar o cinto de segurança, quando que a criança tem que usar, é só saber, ela tem altura, é só saber que ela precisa colocar o pezinho no chão. Se ela conseguiu colocar o pezinho no chão, ela vai de cinto de segurança sentado atrás. Senão tem que ter o assento de elevação, e a gente mostra isso tudo na sala de aula, né? Quando a gente leva a Transitolândia, a gente coloca uma cadeira e mostra para ela qual é o posicionamento certo. Eu agradeço muito a Autoescola Âncora, essa família, né, Âncora, que trabalha tanto com essa parceria bacana, que tem nos ajudado muito, né? Muito obrigado, Marília, Milene, a todos vocês por essa oportunidade de estar falando de realmente uma coisa que eu gosto muito, que é o trânsito. Nós que te agradecemos pela participação, pela parceria, né? Eu falo, se a Mirlene me permite, ela está nos assistindo, eu falo em nome dela que nós estamos à disposição para poder fazer mais parcerias, porque o objetivo da Autoescola Âncora é contribuir de forma positiva para o trânsito, né? Eu falo sempre com os nossos alunos, clientes, que nós não estamos no mercado por um acaso, né? Foi Deus que nos colocou aqui e nos colocou para fazer a diferença mesmo, né? A diferença na vida de quem escolher se habilitar aqui, nós estamos de braços abertos, né? Para levar o conhecimento que nós temos e adquirir conhecimento com pessoas especialistas assim como você. Eu agradeço, Brasil. Eu vi uma pessoa aí, a Beth, né? Beth, ela é professora, é uma pessoa que trabalha, que é uma outra apaixonada, né? Por trânsito, prazer, é incrível. Satisfação tê-la Pois aqui. uma pessoa apaixonada, e já falei com ela que nós esse ano ainda voltamos lá na escola, né, para fazer esse trabalho. Um abraço para todos que estão nos assistindo, muito obrigado, né, por vocês estarem aqui. Eu vou fazer agora um sorteio de uma aula de direção, quero saber quem é o sortudo ou a sortuda da vez. Não sabe então, nós vamos descobrir agora quem é. O sortudo ou a sortuda da vez. Olha aqui, nossa live estava cheia hoje, Mazinha, ó. Opa, tô devolvendo para cá. Tava cheia nossa live hoje, pessoas que querem mesmo saber sobre trânsito, isso é muito importante. Eu vou pedir, como sempre, eu peço uma mãozinha que está aqui do meu lado para poder tirar o sortudo ou a sortuda, hein? Pode ser você, antes da gente finalizar. Vamos lá. Essa aqui assiste todas as lives e é sortuda. Marinalva.
Marinalva é nossa aluna. Vamos ver se ela está online, que é pré-requisito, hein? Tem que estar aqui assistindo. Ela está online assistindo. Tá aí, Marinalva? Esse é pé quente. Nas lives que ela assiste, ela ganha, hein? Marinalva ganhou uma aula de direção. Amanhã, na sua aula, você pode pegar seu bônus aqui, hein? Da aula de direção. Mazinha, mais uma vez, mesmo que de longe, durante toda essa pandemia, sinta nosso abraço apertado aí. Fico muito agradecida pela participação e que a nossa parceria perdure por muito tempo. Pessoal, quarta-feira, às 20 horas, teremos uma outra live. Eu fico aguardando vocês aqui. Mazinha, boa noite, fica com Deus. Bom descanso. Muito obrigada mais uma vez. Tá bom? Obrigada a todos. Tchau. Tchau.